Então nós vimos que o cenário ainda está muito conturbado, pode trazer volatilidade, né? E de repente alguma oportunidade, mas será que diante disso eu estaria aportando ou fazendo apenas caixa? Vou comentar aqui as top 6 ações que eu estaria escolhendo para a carteira e o quanto que eu estaria deixando aí um pouquinho de caixa por conta dessa volatilidade possível aí, né? Então, o setor de bancos não pode faltar, nós temos o Banco do Brasil e o Banrisul como estatais, pode aí ter algum problema político, lembrando que não tem histórico disso, mas né, não podem ter intervenções dos bancos nesse momento de transformação, então é um risquinho que a gente tem que levar em conta. Temos o Bradesco, a Itaúsa e o Santander, bancos privados, também ainda com certo desconto, e o Banco ABC, um banco com foco um pouquinho diferente, empréstimos empresarial core deles, então é interessante uma carteira diversificada, mas como nós só vamos escolher um banco, eu escolheria no momento o Banco do Bradesco com yield aqui aproximado. Estou trazendo o dividendo aqui aproximado previsto, porque o foco do vídeo não é prever o dividendo, já faço vídeos para isso, né? Então aqui um aproximado de 8,5%, a minha escolha seria aí o Bradesco, tá? O Bradesco seria a minha escolha de bancos. Então a gente começa já com o Bradesco, o banco escolhido, e aí nós vamos para as elétricas. E continuando aqui nas ações, nós vamos para a energia, que também faz parte do BEST de Barça, né? Bancos, energia, seguradoras, saneamento e telecom. Nós vamos ter empresas de energia sim, e nós escolheremos duas, né? Nós temos aqui então transmissão de energia, né? Taesa, Transmissão Paulista 100% transmissão, e a Alupar aí, com a grande maioria aqui em transmissão de energia, eu acho que tem que ter uma delas. A Alupar é a mais barata, é a ação que vai ter dividendos aí em breve, mas assim, ela está sim encerrando um ciclo de investimento, vai ter dividendos bons que devem começar a aumentar, já está aumentando agora, né? Em 2023 vai aumentar mais, porém, eu estaria escolhendo uma empresa, como é uma só, né? Eu deixaria o desconto um pouquinho aí de lado para escolher a empresa que ainda existe um certo desconto, no meu entender, tá? Embora o mercado fale que ela está no preço, eu ainda acho que ela está um pouquinho descontada, exatamente pelo fato dela ser extremamente perene, uma empresa espetacular, a Transmissão Paulista. Então, se eu fosse começar hoje, eu começaria com uma empresa aí com histórico mais legal. A Transmissão Paulista é uma empresa espetacular, daqui a pouco ela surpreende a gente, entregando aí alguma RAP mais cedo, ganhando um leilão. Transmissão Paulista, com certeza aqui seria a minha ação, embora na minha carteira principal, por exemplo, eu já tenho bastante dela, estaria aportando se ela cair, estou torcendo para isso, mas no momento atual, repito, a Alupar está um pouquinho mais barata, mas nós vamos começar aqui com uma carteira de 6 ações, então a Transmissão Paulista não pode faltar. E aí, na sequência nós iríamos para os outros setores, né? Distribuição de energia, nós temos aqui Energias do Brasil, CPFL, Copel e Neoenergia, né, que tem bastante distribuição, mas elas também têm aí transmissão de energia e geração de energia, e aí eu estaria escolhendo uma delas? Provavelmente sim, mas lembrando, só 6 ações, então só teria 2 de energia, então com certeza aqui eu não poderia deixar de faltar a Engie. Tem gente que reclama da Engie, ela está aí num ciclo de investimentos, ela passou por um inferno em 2021 e resistiu fortemente. Então não é esse o momento de vender Engie. Ainda existe um certo desconto na Engie. Engie não pode faltar, dividendos aparecem. E como ela está sempre investindo, os dividendos tendem sempre a estar aparecendo em alguns momentos, aí dá uma reduzidinha, daqui a pouco vem de novo, crescimento nas cotações. Distribuição de energia ela não tem, porém ela tem no lugar de distribuição de energia transmissão de gás. Então ela tem transmissão de energia, transmissão de gás super perenes, né? Temos aí geração de energia, que é o core dela, né? Então ela fecha aí uma empresa extremamente interessante por longo prazo. Então fecha aqui o setor de energia e nós vamos para os seguradoras, né? É um case aí que exigiu um pouco de técnica, né, para você fazer excelentes compras. Se me perguntassem se eu compraria a Sul América no começo de 2021, eu ia falar, tá doido, é hora de fugir da Sul América. No meio do ano, a Wiz eu acabei vendendo, né, porque no começo do ano ninguém queria, ela estava baratíssima, no meio do ano subiu demais, era fugir. E agora a Wiz é muito interessante ainda, mas não é um case, eu acho, tanto para investidor novato. Enquanto Sul América já não é mais, né? Redditor já mudou todo o case, não faz mais parte. Sobram 3 e 3 excelentes escolhas aqui. Qualquer uma delas eu acho que seria uma ótima escolha. A BB Seguridade até pouco tempo estava a melhor, talvez, né? Porém ela deu uma altinha aí, né? Deixando talvez aí a Caixa Seguridade e a Porto Seguro, que seriam as minhas escolhas no momento, né?
Eu vim apostando aqui na Caixa recentemente, tá meio travada recentemente, mais recente ainda, tô começando aqui na Porto, que tá esses sobes e desces aqui por baixo. Ela parou daquela queda infinita, mas tá um sobe e desce aqui no fundo, né? No fundão, tá muito barato a Porto. A grande diferença aqui é que a Porto tem dividendos menores do que as demais empresas, né? Só que a BB Seguridade, ela tá com dividendo legal, mas ela tá em alta momento aí político, ela é indiretamente estatal, né? Enquanto a Caixa Seguridade temos 9,5 previstos, mas está no momento de transformação que pode, de repente, deixar esse dividendo um pouco menor. Assim, entre Caixa Seguridade e a Porto Seguro, que seriam as melhores escolhas no meu entendimento, qualquer uma das duas, ou mesmo a BB Seguridade, seria ótima escolha, mas para uma carteira iniciante eu estaria seguindo aquela lógica de pegar um case mais previsível. Eu acho que eu escolheria aqui a Porto, um histórico já de bolsa antigo. A Porto eu acho que seria a minha escolha, né? A Caixa Seguridade é muito interessante também, né? E aí nós temos aqui o setor de saneamento, e aí vai exigir um pouquinho do investidor, mesmo sendo novato, ter uma paciência, né? Porque eu venho falando isso insistentemente do fim do ano passado para cá, que Sanepar é a melhor escolha no meu entendimento. Eu continuo com essa ideia que é Sanepar, né? Então, é Sanepar, a crise hídrica está saindo. Ah, mas a Gepar é terrível, não sei o quê. A Gepar é terrível hoje, mas pode ser que daqui a pouco aconteça com a Copasa alguma coisa. Investimentos são assim, né? Enquanto a Gepar está ali causando um tumultinho, a Sanepar fica barata. Enquanto a crise hídrica tumultuou o case da Sanepar e agora ela vai saindo e vai deixando os lucros crescerem, o que você acha que vai acontecer com o lucro da Sanepar? Vai crescer, né? Então, não tem como. Sanepar aqui é minha escolha de saneamento. Sabesp é ótima empresa, dividendos menores e esticada aí por conta da possível privatização. Então, Sabesp não ficaria mesmo entre Copasa e Sanepar, e aí Sanepar com certeza, tá? Embora na minha carteira, inclusive, eu tenha Sabesp e Sanepar, não tenha Copasa, eu acho que a Sabesp, no momento, é o mais, assim, imprevisível, né? Pra gente ter na carteira. Vivo, não escolheria Vivo, não teria Telecom do Best de Barça, que é o T do Best de Barça, né? Telecom tem pouco desconto aqui na Vivo, é um case que realmente pode aproveitar se aí do 5G, vamos ver o que vai acontecer, mas a Vivo, ela tá, na verdade, apanhando de uma empresa fora da bolsa, que é a Claro. Ela vem ganhando aí market share no Vivo Móvel, né, em cima da Vivo. Enfim, não é o case muito interessante aí. E aí, o que eu faria? Com certeza, né, a minha sexta ação seria aqui o exterior, tá? Eu demorei muito na minha carteira principal para ter exterior. Quando eu comecei no IVVB11. E aí depois eu fui para SP500, faz pouco tempo até, inclusive, que eu fui para SP500, que hoje o mundo é muito mais fácil, né? Você abre contas no exterior sem taxa, sem nada, né? Quando eu comecei a investir, você pagava até para comprar R$20 de corretagem para comprar ações no Brasil. Agora é de graça até mesmo no exterior. Então, com certeza que o melhor caminho seria SP500 diretamente lá via ETF Voo, alguma coisa do tipo. Mas simples fato de ter o IVVB11 para ir treinando e para ir sentindo, né, aquele feeling de como funciona o exterior junto com o dólar, né, porque não é apenas a cotação das ações, o dólar também, né. Então, SP500 seria a minha sexta ação aqui, fechando um pacote. E é nas quedas que faz oportunidade, não é diferente aqui no SP500. Então a gente vê aqui o SP500 num período de lateralização, mais ou menos aqui, ó, finzinho de 2015 até meados de 2017, meio de 2017, ficou lateralizando, né? Então, olha só, você pega aqui 2 anos, quase 3 anos aí lateralizando, até com uma leve quedinha, e aí de repente a gente vê aqui, ó, 2017 aqui, olha a alta que ele teve sequencialmente aqui de 290%. Então, assim, é uma alta muito significativa e com poucos períodos de baixa, né? Poucos meses de baixa. E aí, quando a gente vê aqui meses com essa baixa que está tendo aqui, impulsionadas principalmente pelo dólar, né? Porque aí você vê a cotação e o dólar que foi o que mais puxou aí para baixo, né? Uma queda de 24% praticamente, né?
boa parte disso aqui é dólar. Se você investisse no exterior diretamente, você poderia estar escolhendo uma ação, um ETF, aí diversificando um pouquinho mais, mas, repito, o IVVB11 já te serve de muito, tá? Para o iniciante ir tendo as ações no longo prazo. Depois, quando ele se sentir confiável, ver que as 500 ações maiores dos Estados Unidos são muito boas, aí ele pode fazer um stock and picking, pegar uma Berkshire, uma outra empresa. Eu, pelo menos, acho que 10% no mínimo aí para estar começando numa recomendação de compra, mas seria o que eu estaria fazendo hoje se eu estivesse começando a investir. Na época que eu comecei a investir não existia VVB11 e investir no exterior era coisa de doido aí, muito difícil. E dando uma olhada aqui no cenário macroeconômico, é uma confusão, né? Mas para quem investe aí no estilo Barça de investir, não necessariamente precisa estar a par de tudo isso, mas sim a par de que eventualmente vai ter algum ruído na ação que você investe, e aí exatamente deve ser eventualmente uma oportunidade, ou talvez esperar um pouco até para cair mais e sim aportar, sempre atento ao risco, né? E não ficar chateado quando a ação cai. A gente viu aí as ações de energia tendo uma certa queda aí com a crise hídrica, elas vão se recuperando agora. Então por que a Sanepar, por exemplo, aí do saneamento não está se recuperando com a crise hídrica? Porque tem um risco político ainda, né? O risco do marco está incomodando muito. Você pode ver que a Sabesp subiu bastante, então tudo aí é risco, né? Sabesp pode ser privatizada, subiu muito, enquanto saneamento aqui, Copasa e Sanepar ainda existem algum desconto, né? Já as seguradoras, a pandemia pegou pesado nelas, então elas deram um desconto altíssimos, elas até estão subindo, principalmente para a Seguridade, né? Porém, ainda existe desconto, aí tem que analisar cada caso. A Porto Seguro é um pouquinho diferente, né? A sinistralidade vai aumentando agora, mas ainda existe muito desconto nas seguradoras, né? Os bancos também, porque a economia está amassada, né? Pode ficar amassada, na verdade até que está indo ok aí, mas a gente vê que o PIB vai ficar meio estagnado, inflação em alta, então o banco sofre com isso, o governo eventualmente aumenta o imposto lá, então bancos e seguradoras ainda são boas oportunidades aí de preço, né? Enquanto a gente vê as commodities em alta, porque a guerra puxa muito aí o petróleo principalmente, né? Então a gente vê petrolíferas num momento aí de ouro, né? Altos dividendos, mas o legal mesmo não é comprar na alta, é você comprar antes desse movimento, mas ainda assim, fazendo a leitura, parece que o petróleo vai se manter em alta por um bom tempo e vai ter bons dividendos para essas empresas, mineradoras também, a Vale, né? Enfim, muito dividendo aqui, inclusive no setor agro também, beneficiando aí com a alta das commodities, né? Então, essa aqui é a parte das commodities e a gente vê a inflação, né, no centro de tudo. A inflação é a coisa mais importante. Inclusive, a inflação ela faz aí o aumento da Selic, né, para exatamente controlar a inflação. Selic esfria a economia e controla a inflação. Mas quando ela esfria a economia, ela mata aí a bolsa, né? Só que antes mesmo de matar a bolsa, o mercado já vai antecipando, deixando algum desconto. É por isso que às vezes a gente ainda vê um certo desconto na bolsa. O mercado já está precificando isso e a economia, antes mesmo da economia começar a bater na bolsa, a gente já vê a bolsa sendo descontada, né? Essa é o que a Selic faz. Ela reduz a inflação, mas ela bate na economia. Então, o que a gente tem que ver aqui? Que a crise hídrica está indo embora, né? Já está saindo, a pandemia ainda não foi embora, mas já está aí bem melhor, né? Porém, a inflação ainda deixa os resultados aí que a própria pandemia deixou, né? Que as commodities estão deixando, ainda está pegando pesado, pressionando a Selic, que deve pressionar a economia por um tempo. Isso aqui é bem resumido, né? Senão ia ficar muito complexo explicar tudo. Um ponto muito importante para a gente mensurar é a política, né? Será que o próximo governo vai deixar como essa Selic? Ele vai apenas deixar na alta enquanto a inflação estiver fora de controle, depois ele vai tentar baixar? Como que vai ser? Selic, como nós vimos, é ruim para a economia, é ruim para o país inteiro, a não ser realmente para controlar a inflação, aí é necessário por um momento, né? Então, como vai ser a política aí do governo, né? Do próximo governo? Vai ser pró-mercado? Isso aqui é importantíssimo, né? Vai partir para o populismo, que às vezes causa um benefício imediato, mas depois é dizimado esse benefício. A gente tem aí, pesquisem aí, tá? Não vou nem citar essa desgraça aqui que foi essa MP579, a MP das elétricas, para reduzir o consumo de energia, para reduzir o custo da energia, na verdade, na época. Cara, isso aqui foi um caos, prejudicou inúmeras empresas, algumas ficaram em risco altíssimo de se dar muito mal no setor elétrico, conseguindo se driblar isso aqui, muitas delas, mas a gente vê a Eletrobras quase sendo destruída nesse processo da MP 579, né? Temos o petróleo, como vai ser a política de petróleo? É lógico que a gente tem que realmente
controlar esse preço do petróleo por conta exatamente da inflação. Mas será que intervir diretamente, passar essa responsabilidade toda para a Petrobras é o correto? Tem que seguir o caminho correto, que é trabalhar em cima dessas refinarias, que é, enfim, né, reduzir os impostos. São N coisas que tem que fazer. O mais fácil, o mais grosso, o mais populismo é vir lá e reduzir o preço da Petrobras e dane-se a Petrobras. Então, isso aí tudo está na pauta, né? E como é que fica esses impostos dos bancos? É temporário mesmo? Será que vai depois reduzir novamente? Reduziu agora, já quer aumentar de novo. A gente entende esse cenário triste que estamos, né, no mundo, né? Então, por enquanto, a gente não reclama. Mas como vai ser lá na frente, né? Então, tudo isso aqui, a política, e tudo isso e muito mais, a política fica aí muito importante. Então, a gente vai acompanhar isso nas eleições. Volatilidade. Por que eu disse tudo isso? A gente mapeou os riscos aqui para entender que às vezes um pouquinho de caixa nesse momento pode ser interessante. Então estaria aqui provavelmente dentro de uma capacidade de 100% fazendo cerca de 25% de caixa. Mas não é caixa para deixar na renda fixa, rendendo, não. É só para reserva de oportunidade mesmo. Então pode ser um CDB, alguma coisa de liquidez imediata para assim que tiver uma queda, eu entender essa queda, de repente conseguir fazer entender até onde vai cair. E aí escolher o melhor momento para dar aquela abocanhada. É isso que eu costumo fazer, é isso que eu tentaria fazer se eu estivesse começando a investir hoje. Então, caixa 25%, aporte 75%, ações do Brasil 90%, e aí mais ou menos, né, 10% no exterior. Vamos fazer então uma divisão entre as ações aqui aproximadamente, né? Mais ou menos nessa lógica, não necessariamente todos os meses, ia tentando ver uma queda aqui, outra ali, mas mais ou menos manter uma média aproximada disso, assim, 20% no Banco Bradesco, 20% na Transmissão Paulista, 16% na Engie, 16% na Porto Seguro, 16% na Sanepar e 12% aproximadamente aqui no IVVB11, no exterior, para sentir como é que funciona o andamento do dólar e a cotação, por quem vai envolver tanto o SP500 quanto o dólar, né? E se você curte o estilo Basta de investir, que é simples, na verdade, a plataforma da AGF+ está com um desconto onde você paga 1 ano e leva 2 anos de uma vez só. Então confira no link na descrição e nos comentários para aproveitar essa promoção, beleza? Então deixa seu like aí, se inscreve no canal, um abraço e até o próximo. Valeu!